confortavelmente, relaxe os braços, as pernas, a cabeça. Pense na imagem de Jesus. Ok? Inspire profundamente, puxa o ar, segura o ar, contando até 7, solta contando até 8, inspira e solta. Então vamos agradecer a Deus por sermos acolhidos por esta casa, que nos recebe. Tenho certeza que aqui nesse momento nós temos a imagem, o coração, pelo menos, do Dr. Melo, que nos deixou, mas com certeza está aqui velando por cada um de nós. Vamos começar com o Pai Nosso, tá bom? E eu vou dar alguns recadinhos também, tá bom? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todos os males. Agora, pense na imagem mais linda que você tem no coração de Jesus. Pense na imagem de Jesus, pense em Dr. Bezerra de Menezes, pense no nosso querido irmão Melo. E assim, com um coração cheio de gratidão, inspirado no amor, vamos buscar a serenidade conveniente ao momento de agora, com todos os fluidos salutares que estão em nosso redor. Fluido cheio de magnetismo superior, que ele se coloca em sintonia com o mecânico universal, que todos os nossos órgãos obedeçam o ritmo da natureza. Sinto a presença dos amigos protetores, aplicando um passe em cada um. Passes cheios de fluidos salutares, nos conectando ao plano maior, energizando e fluidificando cada água que está no fundo dessa sala. Que nesse instante nossos mentores cuidem de nós. Sintam a presença dele derramando sobre nós banhos de luz. Uma luz prata, tão límpida, que se mistura com a cor branca e com a luz celeste. Deixe essa luz entrar no seu chakra coronário, descendo por todo o seu corpo, equilibrando todos os seus chakras, frontal, laríngeo, cardíaco, plexo solar, sacro e básico. Limpando e harmonizando, descendo até a sola dos seus pés. Limpando tudo que há de ruim. Descendo, levando e voltando uma cor rosa linda, maravilhosa, nos equilibrando, nos preparando para o que nós vamos ouvir agora. E assim, envolvidos com muito amor e boas energias de cura física, emocional, espiritual e mental, sinta em seus corações todo o amparo da equipe do Dr. Bezerra de Menezes, derramando energia curativa, revitalizadora, atuando em todo o nosso ser, penetrando em todas as nossas células, tecidos e organismos. Sintam-se fortalecidos, com mais confiança e coragem para cada um cumprir a sua missão, seja na sua família consanguínea ou na família espiritual em que vivemos. Esta mesma luz, cheia de amor, de paz, de equilíbrio e de saúde, vá até a casa de cada um de vocês, equilibrando os corações, todos os ambientes e nos deixando totalmente harmonizados. E assim, mais serenos, receptivos, nós vamos passar a palavra para a Ana, para ela falar sobre a casa espírita. Antes, porém, devo avisar a vocês que a nossa casa tem trabalho com enxovais de nenê, que a nossa casa tem cursos que podem ser quinzenais, semanais, online, tá? E também devo avisar que
Zagaran, que é o Grupo Assistencial Morada Nova, que nós ajudamos o Grupo da Esperança Brasil, né, Márcia? Árvore da Esperança Brasil. E que então nossa casa faz também trabalhos assim, voluntários. E também devo lembrar a vocês que é muito importante fazer o evangelho no lar. Tá? Uma vezinha por semana, quem tiver dúvida, basta nos consultar, que nós explicamos como deve ser. Tá bom? E assim, mais serenos, vamos passar a palavra para a Ana, vamos envolver a Ana num raio de amor bem grande, que ela consiga passar para nós, né? Tudo que ela trouxe aí no coração, para a nossa felicidade e alegria. Muito obrigada, gente. Sejam bem-vindos. Obrigada, boa tarde a todos. Muito obrigada de contar com a presença de vocês todos aqui nesse dia, que para a gente é um dia assim muito especial. Eu espero poder ser inspirada o suficiente para poder passar para vocês um pouco do que eu tinha planejado para hoje, mas mais que isso, poder passar a alegria e a satisfação que eu, pessoalmente, e eu sei que todos os trabalhadores, frequentadores da casa, também estão sentindo no dia de hoje. O Eduardo, que costumeiramente faz aqui, né, a nossa palestra, né, faz a dirigência aqui das palestras de sábado, ele me perguntou: sobre o que você vai falar, Ana? E eu falei: é surpresa. É surpresa porque eu não sabia, né? Então eu também estava ali na expectativa: puxa, será que vou ser inspirada a falar sobre o quê? E aí veio, né, porque eles nunca nos desamparam e sempre nos orientam do que é melhor, desde que a gente se disponha a ouvir, porque não adianta eles avisarem, falarem, baterem, mas a gente se fechar, isso é a primeira lição, né? E poder ouvir o que eles querem nos trazer. E aí falou: fale sobre a casa, fale sobre a casa. Então, não sobre a nossa casa em específico, mas a casa espírita. Será que a gente tem noção, nesse momento, de onde a gente está pisando? De que solo é este que a gente está pisando? Do que a gente está usufruindo nesse momento? Existe na humanidade lugares que são considerados sagrados, não é mesmo? Os lugares onde Jesus nasceu, onde os apóstolos passaram, e são sagrados mesmo, porque figuras, espíritos dessa magnitude, que se dispuseram a vir até a Terra para nos ensinar algo, para nos explicar algo, de fato são lugares sagrados. E por sagrados serem, deveriam ser muito mais respeitados, né, pelo homem. Mas este aqui também é um local sagrado. Cada vez que nós entramos aqui dentro dessa casa, como de várias outras casas e locais, gente, que se dispõem ao amor, ao bem. Porque o problema não está nas religiões, nas crenças dos credos, seja de qual fundamento for, desde que eles nos tragam o amor como princípio, o amor ao próximo, a caridade, está tudo certo. Então, nós estamos aqui também, nós, pisando num local sagrado. E nós temos que entender o porquê disso. Nada, gente, nessa vida é por acaso. Uma casa não se constitui do nada. Ah, vamos montar lá uma casa espírita? Vamos fazer? Puxa, às vezes a intenção, às vezes não, a intenção em geral é sempre boa, de fazer, ter aquele propósito da ajuda, né? De propagar a palavra do Cristo, que é o amor. Mas, gente, a gente tem que entender que a gente está numa casa espírita. E qual que é a base da nossa doutrina? Eu acredito que todos que estão aqui ou simpatizam com a doutrina, uns conhecem mais, outros conhecem menos, mas a base da nossa doutrina é acreditar que existe o princípio da reencarnação, é a vida após a morte. Ou seja, que as coisas não acabam aqui, hoje, dessa forma, morri, acabei, virei pó.
Não é isso que acontece. Isso é um capítulo da nossa vida. A nossa vida, gente, é um livro. É um livro. Esse tem começo nem fim. A nossa tem começo, tem meio, mas ela não tem fim. Por quê? Porque a gente é eterno. Eu sempre falo assim, tá ansioso? Tá ansioso porque você é eterno. Calma, tem tempo, vai dar certo. Então, gente, hoje é um capítulo da nossa vida. Tá? Isso não representa, às vezes a gente está num sofrimento muito grande. Essa casa aqui, ela se dispõe a trabalhar com pessoas em sofrimento. E nós todos, pelo tipo de planeta que habitamos, que é o quê? Provas e expiações. É natural que estejamos num nível de aprendizado onde o sofrimento ainda bate a nossa porta várias vezes. A gente vive em alternâncias. Graças a Deus temos períodos de extrema tranquilidade, está tudo bem, e outros períodos que são mais difíceis. Outros períodos que a dor, que o sofrimento chega até cada um de nós. E isso é igual para todos, gente. Seja rico, seja pobre, seja quem for, né? No outro lado do planeta, nesse, todos nós temos nossos momentos de maior alegria, de maior paz, tranquilidade e os momentos que são difíceis. Só que a gente tem que aprender também a valorizar os momentos que são bons. Porque tem muita coisa que a gente só valoriza depois que a gente perde. E uma dessas coisas, em geral, gente, é a saúde. E muitas vezes a outra é a família. Muitas vezes, né? Ah, por que não fiquei mais com a minha mãe, com meu pai? Puxa, por que eu briguei tanto com o fulano e tal? Depois o fulano às vezes se foi, não é? E a saúde também. A gente usa e abusa dela, mas aí chega uma hora que às vezes a conta chega para nós também. Mas faz parte da nossa evolução. Então a gente tem que aprender. Nesse planeta que as coisas não são nada fáceis mesmo. Mas a gente tem que aprender a conviver e tirar o melhor proveito dessas alternâncias que a gente tem. Entre períodos que são mais tranquilos, mais proveitosos, tal, e períodos que são mais complicados. Porque, meus irmãos, é necessário que a gente tenha consciência de que ninguém que está aqui encarnado, ninguém de nós aqui, está aqui a passeio. Ninguém está aqui nesse planeta de férias. Não. Todos, todo mundo que está aqui, cada um de vocês tem uma missão. Eu lembro que o Dr. Mello, ele falava assim, não, vocês não são missionários, graças a Deus, né? Vocês não são missionários, porque a responsabilidade é tremenda e as coisas têm que ser feitas. A quem muito cuidado, muito será pedido. Então, calma lá, né? Então, assim, talvez não sejamos missionários, né? Jesus foi um missionário, os profetas, Chico Xavier, Allan Kardec. Olha, você vai descer lá na Terra e vai codificar toda a doutrina. Já imaginou? Então, tem espíritos que são missionários de uma forma, assim, global, que tem algo a trazer, que modifica gerações, que dão novos rumos para a humanidade. Ok. Mas nós também, dentro daquilo, porque a gente não pode se menosprezar, a gente não pode se subvalorizar. Cada um de nós, gente, também tem uma missão a cumprir. Cada um de acordo com a sua evolução, o seu propósito, né? Cada um com a sua individualidade. Às vezes, gente, a missão daquela pessoa é receber um filho, um neto, um marido, que às vezes tem problemas, com doenças, com dificuldades, é unir aquela família. Outros o propósito é o estudo, outros o propósito é trabalhar na casa espírita. Ah, eu dou passe lá na casa espírita. Quantas vezes deu, nossa, o dia do sujeito morrer, dei milhares de passes, fiz bem para o outro. Então, cada um dentro da sua individualidade tem um propósito. E aonde é, gente, que entra a questão da casa espírita nesse momento? Aí que eu falo, é o solo sagrado. Porque uma casa espírita, pessoal, não se faz, não se constrói, não se edifica da noite para o dia. Se eu quiser, vou juntar aqui um grupo de amigos, aqui ó, a Gleice, o Carlos, Verinha,
Vamos montar uma casa espírita? Vamos. Mas espera aí, a gente combinou lá com os russos, né? Com a espiritualidade, foi combinado com eles. Isso está no plano de quem? Plano de Deus. Isso que eu estou falando, tudo tem começo, meio e fim, tudo tem um propósito, tudo faz parte de um livro, que é o livro da nossa história. E o livro da história de cada um de vocês compõe aquela biblioteca enorme que é a história da humanidade. Cada um contribuindo com aquilo que pode, naquele período, naquele momento de vida. Então, olha só, quando a gente chega numa casa como essa aqui, que hoje está fazendo aniversário, porque hoje ela faz 86 anos. Uma casa para se manter com as portas abertas durante 86 anos não é brincadeira. É porque estava combinado. Estava combinado. E vamos pensar assim, gente, dentro desse combinado, nós somos peças dentro desse tabuleiro todo, sabe? Que é a vida. As pessoas que fundaram essa casa aqui, 86 anos atrás, a maioria de nós aqui não era nem viva, não era nem nascido. E eles já vieram aqui com um propósito. Então, esse propósito foi definido na espiritualidade, que aqui haveria um local, uma casa, e uma casa espírita é sempre um ponto de luz. Esse ponto de luz iria irradiar, iluminar, e ia contar dentro da sua história com diversos participantes em momentos diferentes. Então, olha só, quando ela foi criada lá atrás, essa casa aqui, a gente não fazia parte dela. Ela era constituída, aqui era um jardinzão, tinha muitas folhagens, tinha uma árvore aqui onde a gente está, tinha ali só a sala de atendimento e aquela sala lá de trás que é a sala de cura. E as pessoas que trabalhavam aqui, elas davam passe e faziam reuniões mediúnicas durante muitos anos assim. Esse é o Cetrelve, que vocês veem aí, né? Que é a nossa casa aqui, Cetrelve, que foi inaugurada há 86 anos atrás. Só que, olha só como é a questão da espiritualidade. O Dr. Melo, para quem não o conheceu, é aquele senhor que está naquele quadro. O irmão Melo, ele trabalhava, ele é lá de Brasília, trabalhava em Brasília, e tinha uma casa que se chamava Comunhão Cristã Dr. Bezerra de Menezes. E essa Comunhão Cristã Dr. Bezerra de Menezes, que tinha lá em Brasília, tinha aqui em São Paulo também, porque ele vinha 2 vezes por mês para fazer medicações homeopáticas para nós. Inicialmente, uma senhora que foi assim, muito assim, agraciada, né, na questão de saúde com a espiritualidade, ela se curou de um mal que ela tinha, né, uma doença, através da medicação do Dr. Melo. Ela cedeu, ela tinha um restaurante e ela cedeu para ele ir atendendo as pessoas lá no restaurante dela. E a coisa foi tomando uma proporção maior e nós alugamos, ele alugou lá, né, um imóvel na Vila Mariana, aonde ele passou a fazer os atendimentos. Ele vinha de Brasília, faça chuva, faça sol, vinha de carro dirigindo, e ele não era mais nenhum mocinho, ele era como ele está ali naquela foto, naquela pintura. E assim, gente, nunca faltou. Uma vez ele teve uma isquemia, ele veio mesmo assim dirigindo o carro, doente, bem ou ruim, ele nunca deixou de fazer a parte dele. E ele sim, ele explicava que ele tinha uma missão. E a missão dele era com relação a essa questão da medicação. E nós trabalhávamos junto com ele, alguns que estão aqui nessa sala o conheceram muito bem, trabalhavam junto com ele, dando apoio àquilo que ele desenvolvia, que era a questão da homeopatia. Ele era um médium homeopata, né? Então, o que aconteceu? Quando eu cheguei na casa lá, eu tenho 56 anos. Na época, eu tinha 22, 23 anos. E assim, eu também estava doente,
bem doente. Era um salão grande, assim como esse, eu estava sentada no fundo e ele chamava pelo nome. Quando ele chamou meu nome, eu não sabia se eu ia conseguir vir andando de lá até aqui. E eu tinha 22, 23 anos. E ele chamou meu nome e eu, meu Deus, não sabia se eu ia conseguir chegar. Mas eu cheguei, fui tratada também com a homeopatia dele, e ele falou assim para mim, logo umas 3, 4 semanas depois, você vai trabalhar também fazendo homeopatia. Eu sou advogado, né? Falei, mas eu não entendo nada de homeopatia. Ele falou assim para mim, foi o Dr. Bezerra que mandou. Você faz se você quiser, mas foi ele que lhe chamou. Bom, aí semana que vem você já começa a atender. Eu não sabia o nome de nenhum remédio. Eu falei, mas como que eu vou aprender? É mediúnico. E a partir desse momento, eu tinha 23 anos mais ou menos, eu comecei a atender e fazer receituários mediúnicos de homeopatia. Então, a gente estava lá na Vila Mariana, ele fazia homeopatia, eu o auxiliava e eu atendia todas as pessoas que vinham de primeira vez. Todas vinham para se consultar com ele. Aí chegava, tinha que passar comigo, a pessoa até torcia o nariz, mas eu quero com ele. Mas aí a pessoa, né, a gente vai... E né? hoje todo mundo quer com ela. Né? Porque quem quiser com ele vai ter que ir lá, né? Porque ele já faleceu, né? Então, assim, aí a gente estava lá na Vila Mariana, gente. Só que aqui é um planeta material e a gente vive na vida material. O aluguel começou a ficar super caro. E teve uma hora que a gente já não estava mais dando conta de pagar esse aluguel. Sabe o que aconteceu? As pessoas que estavam aqui, neste centro que vocês estão agora, e ele era só aquele pedacinho lá de trás e tudo, elas procuraram através de um dos pacientes, porque aqui eles receberam a seguinte mensagem: procure o senhor Melo, assim, assim, assado, vai em tal lugar. O espírito veio e falou, e passe o centro para ele, porque eles queriam fechar, porque eles não estavam mais dando conta, eram pessoas que já eram muito idosas e estavam praticamente fechando, mas eles não queriam fechar. Aqui tem CNPJ, esse local aqui, terreno, é próprio, e não é próprio da gente, é próprio do CNPJ e do CETRELF, do Centro Espírita Terceira Revelação, Luz e Verdade. E aí, eles vão fechar, vão perder esse ponto de luz? Não. A espiritualidade veio, se manifestou e falou que era para passar para ele. Fomos procurados, assim, do dia para a noite. Olha, tem um local lá, a gente gostaria que doar para vocês continuarem o trabalho de vocês. Assim, a espiritualidade chegando, intervindo e resolvendo ali a nossa questão, porque tinha já um volume grande, a gente não sabia mais como fazer. E eis que viemos todos para cá. Vir para cá já tem mais de 25 anos, mais ou menos, que a gente está aqui. O que eu quero dizer com isso para vocês? Primeiro, contando a história aqui da nossa casa, né? Que ela não era inicialmente CETRELF. A nossa ali era a Comunhão Cristã de Dr. Bezerra de Menezes, dedicada praticamente, exclusivamente a receituários homeopáticos, mediúnicos e tratamentos de doenças, né? De patologias, sejam elas da espiritualidade ou da terra, orgânicas, mentais e espirituais. E aí nós viemos para cá e começamos a fazer esse trabalho voltado também para toda essa área de cura física e espiritual aqui nessa casa. O que acontece, gente, é que uma casa espírita, como eu falei, ela tem que estar combinada lá na espiritualidade de que isso vai efetivamente acontecer. Quando a gente monta ou é designado para ter uma casa espírita, a gente tem que ter mentores lá do lado de lá que já se combinaram também para o que vai ser feito com esse local, com esses trabalhadores, com essa casa. Qual que é o plano? Não é assim jogado do nada, junta lá e vamos fazer. E é exatamente por isso, gente, que a gente sempre fala para as pessoas, né? Gente, não façam trabalhos mediúnicos em casa.
Não deixem manifestações mediúnicas acontecer em casa, porque é somente dentro de um ambiente protegido, com uma cúpula espiritual e protetora, que está olhando por todos nós, que essas manifestações são possíveis. A gente, logicamente, não vai deixar... Ai, Ana, mas às vezes tem gente que me conta isso, né? Eu estou lá no meu serviço, aí eu não sei quem estava passando mal, aí a gente foi lá, deu um passe, fez uma oração. Claro que a gente sempre pode orar, a gente pode ajudar aquele que está necessitando. Eu não sou espírita só quando eu estou dentro da casa espírita. Eu posso ajudar a qualquer tempo, mas manifestações mediúnicas, elas têm que ocorrer dentro da casa, porque a gente nunca sabe que tipo de espírito pode interferir. E às vezes você pensa que você está ajudando, fazendo um bem, às vezes você está prejudicando a pessoa, ou às vezes até se prejudicando também, porque a gente desconhece às vezes a natureza dessas interferências. Para vocês terem ideia, Chico Xavier, ele conta que por mais de 2 vezes ou 3, ele foi enganado também. Ele pensava que o espírito era de uma natureza e era de outra. Se Chico, com toda a experiência dele, a evolução que ele tem, também a gente é falível, porque a gente é humano. Então a gente tem que ter muito cuidado com as coisas. Então, voltando aqui para a nossa casa, em determinado momento assim da nossa história aqui na casa, ela foi dedicada aos passes, ela foi dedicada aos estudos. A coisa vai evoluindo, gente, conforme é necessário, conforme as coisas na vida vão se modificando também. Outro grande momento de dificuldade aqui, porque hoje a gente está falando da aniversariante, que é a nossa casa, e o que eu quero dizer com tudo isso é que, assim, pessoas vêm e vão, a casa permanece. Aqueles que são os fundadores daqui já se foram. Hoje estamos nós aqui, e daqui a um tempo não estaremos nenhum de nós aqui. Serão outros. E a casa nos serve como sustentação, como apoio. Tudo que está acontecendo aqui nesse momento, gente, é uma oportunidade. Só que são oportunidades diferentes para cada pessoa. Para um, é uma oportunidade de um trabalho. Para outro, a oportunidade é de minimizar o sofrimento de uma dor que essa pessoa pode ter. Para outra, a oportunidade é de adquirir conhecimento e se relacionar melhor com a família. Para outra, a oportunidade é de abrir os horizontes e começar a sua reforma íntima. Porque o que eu falei para vocês, ninguém está aqui a passeio. E se você ainda está vivo, se você está hoje aqui respirando vivo, é porque você tem algo a fazer. Não desperdice o seu tempo. A coisa mais, o bem mais precioso que todos nós temos é o tempo. E cada um vai saber como melhor empregá-lo. Só que assim... Silêncio, pessoal, um pouquinho mais baixo, por favor. Obrigada. A questão, gente, é o tempo. O nosso bem mais precioso. Porque assim, ele tem um tempo limite. Vocês sabem que o tempo limite da nossa existência terrena, ela está intimamente ligado com o quê? Com a energia vital que cada um de nós tem. Quando nós nascemos com uma carga de energia vital. E assim, eu nasci com uma energia vital o suficiente para que eu morra com 88 anos. Muito bem. Aquilo suportaria o meu corpo, porque a gente, quando fala de corpo, de físico, de orgânico, é energia. Nesses 88 anos que eu ia viver, que está programado para mim, eu me comprometi do lado de lá, olha, eu vou fazer tal coisa, tal tarefa, pretendo me casar, eu vou ter 2 filhos, que será fulano e ciclano, vou recebê-los, vou encaminhá-los. Tem toda uma programação da vida pra gente, tá? Não é assim, vai chegando e vai fazendo. Só que
existe, meus amigos, o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, que nem Deus interfere, se você hoje quiser tirar a sua própria vida, Ele não vai te impedir. Tinha uma programação, mas você resolveu mudar os planos. Deus permite? Permite. E o que a gente fala com relação no Espiritismo em relação a isso? É o livre-arbítrio. Você pode fazer, só que você vai ter a consequência, o consequenciamento de todos os seus atos. Seus atos podem ser contra você, contra os outros, e podem ser a favor, gente. A seu favor e a favor de uma comunidade muito grande, a favor de muita gente. E você vai ter ônus e bônus por isso. As responsabilidades são as mesmas. Então, quanto mais você conseguir utilizar o seu tempo com coisas boas, porque qual que é o lema do Espiritismo? Fora da caridade não há salvação. Ou seja, enquanto eu não sair do meu mundo, não conseguir olhar para além de mim, eu não vou conseguir evoluir. Mas às vezes, gente, tem períodos na vida que são tão duros, tão difíceis, que a gente mal consegue dar conta de olhar para a gente mesmo, quanto mais olhar para os outros. E é assim. Por isso que na psicologia, que eu fiz psicologia, né, tem um lema que fala assim: só um ser humano é capaz de curar outro ser humano. Porque nós estamos aqui entre nós, e quem na realidade cura somos nós que curamos uns aos outros. Seja pela medicina da terra, porque alguém foi lá e descobriu a vacina, o isso, a cura do câncer, a cura do não sei o quê, não é? Descobriu a penicilina, curou quanta gente? É um ser humano curando o outro. É o ser humano que cura o outro, Flávia, quando a gente dá o ouvido, quando a gente ouve sem um maior, assim, só por amor, entende? E você escuta o outro, você realmente se dói pelo outro e você deseja alguma coisa de bom pelo outro. O que eu quero dizer para vocês é assim: a oportunidade. Às vezes a gente está deixando passar oportunidades. Oportunidades de sermos úteis, de evoluirmos. E isso é bom para nós e vai atingir quem nos cerca. Aí eu volto outra vez na casa espírita. O que essa casa oferece para a gente? A oportunidade do local. Porque muitas vezes a gente quer fazer o bem, só que a gente não sabe nem por onde começar. Eu já vi muitas pessoas que desejam a reforma íntima. Eu quero mudar, eu quero fazer diferente, mas por onde eu começo? O que eu faço? Eu não sei nem por onde começar. Às vezes as ideias para a gente ficam realmente mais confusas. A gente não sabe por onde dar o primeiro passo. E a casa espírita nos convida à reforma íntima e nos dá a oportunidade de dar esse primeiro passo. E aí o que acontece? Vamos lá, na prática. Aí a pessoa começa a frequentar. E olha que bacana, tem muita gente que começa a frequentar e aí ela expande seus horizontes. Olha, eu quero frequentar, mas olha, eu já recebi tanto, estou contente. Será que tem alguma coisa que eu possa ajudar? Será que tem alguma coisa que eu possa fazer aí? Gostaria de ajudar, recebi tanto, quero retribuir. E essa corrente vai aumentando, vai se engrandecendo, porque é assim que as coisas funcionam. Ninguém faz nada sozinho. A espiritualidade, né, os espíritos, os mentores, eles não vão atuar sobre nós se a gente não estiver disposto a trabalhar. Tudo é um intercâmbio, nem a espiritualidade faz nada sozinho. Eles nos ajudam. E nós também, gente, ajudamos eles. Porque eles não são absolutamente 100% evoluídos. Jesus é num patamar mais para cima. Os nossos mentores, eles também estão em estágio de evolução. Eu gosto sempre de comparar com escola, entendeu? Então é como se a gente estivesse naquelas séries. Então a gente está na 4ª, 5ª série. O nosso mentor já está na 8ª, né? E já vem nos ajudar e tal. Mas cada um aqui no planeta de provas e expiações é como se a gente tivesse todo mundo na 4ª série. E isso que é interessante, porque às vezes a gente fala assim, meu Deus, mas tem tantas disparidades nesse nosso planeta. Tem uns, você vê lá, é o Chico Xavier, e tem o outro, meu Deus do céu, que vai lá, pica a mãe, o pai, em um pedacinho, e ainda vende para fazer churrasquinho. Tem. E parece que vai proliferando cada vez mais, né? Puxa,
mas a gente está todo mundo na mesma série. Infelizmente, um está ali com nota 1, o outro está com nota 10. É o Chico lá com nota 10 e o outro está com nota 1, está com 0. Mas estamos ainda todos encarnando num planeta de provas e expiações. E a gente tem que ter consciência disso. Por quê? Para a gente compreender que mesmo diante do sofrimento, dos momentos difíceis na vida, a gente não está sozinho. E tudo, meus amigos, tem um propósito. Deus não joga dados. Dr. Roberto, nosso presidente, que gosta dessa frase. Deus não joga dados. Não é brincadeira, não é aleatório. Nenhum sofrimento, seja ele moral, físico ou espiritual, vai chegar até você se não tiver uma razão de ser. Compreendendo isso, a gente consegue dar, sabe o quê? Sentido à vida. O sentido à vida é que nos faz acordar cada dia, no dia seguinte, mesmo quando a gente está com uma dor muito grande, e eu sei que muitas pessoas aqui nessa sala passam ou passaram por dores muito, muito grandes. Muitos aqui, inclusive eu, já perderam seus filhos, já perderam entes queridos, já tiveram dificuldades de saúde. Quando eu tinha 9 anos, meu pai achava que eu tinha um tumor na cabeça, ele tinha certeza que eu ia morrer. Meu pai é médico, tinha certeza absoluta. E aí ele foi levado a uma casa espírita, e lá chegou e foi atendido num atendimento fraterno que tem aqui, e a senhora falou para ele: não, a sua filha está bem, não tem nada com ela, tudo está acontecendo só para o senhor vir até aqui. E o meu pai, super médico, oncologista, super cético assim, agradeceu: mas essa senhora não sabe de nada, eu que sei, eu vi o exame, minha filha vai morrer, meu pai desesperado. Enfim, não morri, estou aqui. O exame não era bem aquilo não era não sei o que lá, no fim não tinha nada, e tá tudo certo, eu estou aqui, tá ótimo. Vocês compreendem que existe algo a mais do que a nossa vã, né? Intelectualidade permite que a gente possa elaborar? Mas aí é uma questão de fé. E é aí que a casa espírita, ela nos dá esta sustentação, este apoio. Esta casa, então, voltando aqui à nossa casa, ela tem como cúpula espiritual e protetora o Dr. Bezerra de Menezes. E como o Dr. Melo veio para cá para começar a atuar, instaurou-se aqui a cúpula espiritual e protetora do Dr. Bezerra de Menezes. Porque é bom que a gente explique. Ana, como é que funciona isso? Porque eu vou num centro espírita, é Dr. Bezerra, outro é Dr. Bezerra, mas que negócio, tudo é Dr. Bezerra e tal. Coitado do Dr. Bezerra, né? Deve trabalhar pra caramba. Com certeza ele trabalha bastante. E assim, pensem, Dr. Melo que gostava de falar desse jeito, como ele sendo um ministro da saúde. Então ele é o ministro da saúde aqui no Brasil, por exemplo, né? Então o ministro da saúde aqui no Brasil, ele vai atuar, não vai? Em todas as regiões ali do Brasil. E ele tem equipes. Não é, gente, que o Dr. Bezerra de Menezes vai estar aqui presente, ele fazendo. Não, ele tem equipes. A equipe que atua com ele aqui nessa casa, sob as ordens dele, são mais de 4.000 espíritos. 4.000 entre o hospital, médicos, paramédicos, enfermeiros, cada um ali com a sua atividade. E aí, dentro desses médicos, paramédicos que tem, cada um é responsável. Olha, eu vou ser responsável pela cura da terça-feira, o outro da quarta, a outra do sábado, e eles vão se envolvendo com aquelas equipes. Eu sou responsável pela cromoterapia. Então, existe Dr. Bezerra de Menezes que nos orienta. Abaixo dele, todos os mentores de cada um dos trabalhos que são desenvolvidos aqui na casa. Só que não só, né, dos mentores. Aí também tem nas equipes de 7 a 8, mais ou menos, dos trabalhos realizados aqui dentro da casa, fora os trabalhos externos. A gente às vezes não faz aqueles à distância, a pessoa não tem como vir,
A pessoa está na casa dela, a pessoa está hospitalizada, ou está em outro país, em outra cidade, vai deixar de ter assistência? Não, porque essa barreira física é nossa, não é deles. Então, a importância disso, a importância, gente, quando você deixa um nome aqui, olha, é a minha tia lá no Espírito Santo, não sei o que lá, ela quer fazer o tratamento. Gente, isso não é brincadeira. Ninguém está aqui brincando. Isto é muito sério. Você pediu alguma coisa para a espiritualidade. Gente, e ou a gente acredita, ou a gente não acredita. E se tempo é o bem mais precioso que a gente tem nas mãos, o mais precioso de todos, se você não acredita, não fique num lugar onde você não acredita. Não, porque não faz sentido você ir sem acreditar. Muitas vezes a gente vai nas coisas ou nos lugares e a gente vai por dois motivos. Ou por amor, ou por temor. É isso que nos move. Ou você vai pelo medo de que algo ruim te aconteça, temores, entendeu? Puxa, se eu não for, vai. Ou porque você realmente acredita. São duas formas de evoluir, por amor ou por temor. Mas ok, se todo mundo puder escolher pelo amor, seria melhor. Eu vou porque eu quero, porque eu acredito, porque aquilo combina com o que eu penso, ou porque aquilo me faz o quê? Sentido. E aí a gente volta ao sentido da vida. Eu não falei para vocês que o sentido era aquilo que nos faz acordar todo dia de manhã e a gente ter forças para a gente fazer as nossas tarefas, o que a gente tem que fazer mesmo, né? Do que foi programado. Quem fala do sentido da vida é um escritor muito famoso, da psicologia também, que se chama Viktor Frankl. E ele faz a logoterapia. E ela é baseada no sentido da vida. Esse senhor, ele esteve no Holocausto. E ele ficou em campo de concentração, em Auschwitz. E lá no campo de concentração, ele foi separado da família. Então, ele perdeu a família inteira dele. E lá dentro do campo de concentração, ele desenvolveu toda a teoria de uma psicologia moderna chamada logoterapia com base no sentido da vida. Só que ele não tinha nem como escrever. Ele não tinha caneta, não tinha papel, ele está num campo de concentração. Ah, daí que eu vou escrever um livro. Não, não vai. E tudo aquilo fervilhava na cabeça dele. E ele dizia que o que dá sentido à nossa vida é o que nos faz viver. Quando você perde o sentido, você perde a gana de viver e você se entrega. E o sentido dele se manter vivo cada dia, acordar naquele campo de concentração, não sucumbir a toda aquela dor, tristeza e sofrimento, era porque ele queria desenvolver essa teoria. E aí quando ele foi liberto, né, estava na Áustria, e aí ele foi, em uma semana, ele escreveu toda a psicologia da logoterapia. Em uma semana, ele escreveu todos os livros ali, toda a estrutura, e era para isso. Tudo tem um propósito, tudo tem um sentido. Então, o que acontece, gente? Nos dias de hoje, nos falta muito sentido. Às vezes eu vejo as pessoas de todas as idades muito perdidas, porque parece que a coisa não faz sentido, porque esse mundo é tão louco mesmo, a materialidade e tudo, toda essa violência, tudo o que acontece ali, essa discrepância das coisas, as guerras, o sofrimento das pessoas, as mortes das mulheres, de crianças, abuso sexual, a gente vai enlouquecendo junto. A gente manter a sanidade, é verdade, já é um grande passo a gente se manter são nesse mundo do jeito que está. E às vezes, se você for muito material e vendo só isso acontecer, você perde o sentido da vida. Você fala, não faz mais sentido. Se eu não acreditar que tem alguma coisa além disso, para além da vida, existe algo, então eu vou matar, eu vou roubar, eu vou me preocupar só com a materialidade, e por que vai acabar mesmo? Que diferença faz? Não vai acontecer nada. Não existe Deus, não existe um amanhã, não existe um depois, então eu quero viver o aqui e agora, que é o que acontece com muita gente. E é por isso que as coisas vão se perdendo. Mas o interessante é que a gente sabe, e lá no fundo do nosso coração tem algo que diz que fazer o bem, que ser bom, que fazer o que é o correto, que é isso que tem que ser feito, não é? A gente lá sabe. A gente sabe que esse é o caminho. Quando a gente faz isso, a gente se sente pleno.
quando a gente não faz e não segue por aí, a gente sente um negócio diferente, não é? Sabe o que é isso, gente? É a centelha divina que Deus colocou dentro de cada um de nós. Então, cada um de nós aqui é divino. Cada um de nós não é esse corpo que está aqui, que vai ficar. A gente vai embora daqui, só que a gente vai embora com muito mais. É a centelha divina, é o Espírito. E o Espírito é animado, né? Tem vida por Deus. Nós somos parte de Deus. Deus é parte de nós. Por isso que a gente não precisa explicar para Deus quando a gente sofre. Ele sabe. E Ele sabe, não é porque você contou para Ele. Tipo aqui, né, Carlos, eu estou passando por isso, e o Carlos fica conduído com a minha situação. Ele é empático, que bom. Mas Deus não é que Ele é empático com a gente, Ele também não está conduído com a nossa situação. Ele sente do nosso lado. Ele sente dentro da gente. Ele sabe, Ele sente nele o que a gente está passando. Quando dói na gente, dói nele também. Quando alegra na gente, alegra em Deus também. Você entende que você faz parte de Deus? E que isso é divino. É incrível. A gente não dá valor e a gente não tem noção de tudo que a gente é. De todas as nossas capacidades. Por isso que a gente ainda está na escola no 3º ano. Aquela criança que está ali lindinha no jardim, no maternal, né, que era quase a gente ali no primitivo, não é verdade? Ela não tem noção de tudo que ela vai ser ali, de toda a carreira, a trajetória, de tudo que intelectualmente ela vai entender ali na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, e vai para frente. Somos nós. Mas ela não deixa de ser divina por causa disso. Então, meus irmãos, mesmo naqueles irmãos que ainda são muito imperfeitos, que ainda são violentos, que ainda se comprazem, que se alegram com a maldade, com o sofrimento, e está cheio, a gente sabe. Ainda aqueles, a gente não deve querer mal. A gente não deve, sabe, alimentar sentimentos dessa forma. Pelo contrário, a gente deve orar. São irmãos em evolução, extremamente imperfeitos, e como Deus também tem piedade de nós e passamos já por essa fase, eles também vão passar. E por que tudo isso? Porque nós estamos num momento transitório do nosso planeta, um momento de provas e expiações, passando para um mundo de regeneração. Então é tudo muito tumultuado. E a casa espírita, Ana? A casa espírita é o nosso oásis. É o local onde as pessoas chegam aqui e falam: nossa, Ana, eu entro lá e passa a minha dor. Mas por que será, né? A vibração daqui de dentro é diferente. A atuação da espiritualidade aqui sobre cada um de nós é diferente. Então, é uma oportunidade que nós temos quando nós chegamos aqui e pedimos por um tratamento. Somos agraciados, somos tratados. E por isso, sim, gente, às vezes, puxa, mas eu fui lá, era para passar a minha doença tal e não passou, a casa é fraca, não volto mais. Tem isso também, claro, cada um com o seu entendimento, não tem problema. Mas a gente tem que entender assim, às vezes a cura da matéria não é o plano que Deus tem pra gente na espiritualidade. Até porque nenhum de nós aqui vai ficar para semente. Todos nós um dia, de alguma forma, vamos adoecer, vamos fechar os olhos e morrer. O importante é o que a gente fez e como a gente tratou nesse meio tempo. O que foi feito no meio de tudo isso? Porque o início é sempre o mesmo e o fim é sempre o mesmo. Mas o que você faz nesse meio tempo é o que te diferencia. O sentido que você dá para a sua vida pode fazer milagres, gente. Eu trabalhava aqui então com o Dr. Mello, desde os 23 anos, mas assim, eu sempre tive o sonho de fazer medicina. E o meu pai era médico, queria ser médica também, mas ele achava que bonito era ser advogado, né? Então eu fiz a faculdade de Direito. Bom, naqueles tempos, lá para trás, né? Então o pai falou, insistiu e tal. Lá fui eu fazer a faculdade de Direito. Adoro Direito, foi muito bacana, mas assim, continuo advogando até hoje.
Mas assim, a parte da saúde, principalmente nos tempos de hoje onde existe uma possibilidade, que eu acredito, na medicina do terceiro milênio, aonde a gente vê um corpo que é tudo, aonde um médico pode tratar do todo, que é o organismo, a parte mental e a parte espiritual, considerando variáveis que antigamente os médicos não consideravam, né? Eu acredito nisso. Então, tudo tem que dar um sentido à nossa vida. Quando o Dr. Melo faleceu aqui nessa casa, a gente ficou meio, né? Ficou difícil a situação, porque ele se foi, ele já estava doente, mas a gente não esperava, e ele morreu assim, do dia para a noite. Ele vinha aqui na sexta-feira, né? Sexta, né? Ia chegar, não chegou, ia embarcar no avião, não embarcou, porque se sentiu mal, já estava, né, ruimzinho, mas não achava que ele ia morrer. Aí ele pegou, voltou para casa, deitou na cama e faleceu. E foi um choque para todos nós, porque eram muitas receitas homeopáticas, muitos tratamentos, e quem o conheceu sabe do que eu estou falando. Ele comandava tudo, e a gente, e assim, o chefe, né, o chefe mandava, a gente obedecia, assim, sabe, com muito carinho, né? E foi muito difícil para nós. E aí, eu me vi, assim, era mais forte do que eu, sabe o sentido da vida? Era mais forte. Tem coisas, todo mundo sabe disso, que às vezes nascem dentro de você, ali no teu coração, naquele momento, que simplesmente você faz porque você sabe que é isso que você tem que fazer, não é assim? Eu vou fazer, vou ter um filho porque vou ter um filho, que é isso que eu tenho que fazer. Vou casar porque eu vou casar, vou fazer isso. Não é? Uma coisa que às vezes é mais forte do que nós. É divino. E aí eu falei assim, não, eu vou assumir ali, fazer, contribuir com o que eu puder para que essa casa não feche. Então eu vou dar o meu melhor, já trabalhei lá 20 e tantos anos, não, vamos. E aí, junto com todos os trabalhadores que estavam aqui no momento, que também estavam passando pelo luto que a gente passou, nos unimos, demos as mãos e conseguimos manter a casa aberta. Respiramos dentro do nosso sofrimento, da dor, da perda do nosso irmão Melo, mas continuamos. E mais estabilizado, você vê, né? Lá já, imagina, desde 1940 a casa. Houve esse período com o Dr. Melo e em seguida, depois a morte dele, depois de 20 e tantos anos. E aí conseguimos manter as portas abertas, se passaram mais 2 anos, mais ou menos 3, e aconteceu o quê? A pandemia. Pronto, né? É a transição mesmo, né? Uma atrás da outra. Vamos ver, e agora? Tantas casas fecharam as portas. Porque às vezes tinha um aluguel para pagar, ninguém frequentava, ninguém ia. Lembra a questão do dinheiro? Ninguém sabia como ia ficar, todo mundo desesperado. E a nossa casa, gente, conseguiu se manter aberta. Conseguiu fazer os trabalhos. Conseguimos criar um canal no YouTube. É o propósito da vida. Eu estava em casa e falei, não, a gente tem que unir esse pessoal. Como é que vai fazer? Né? Como? Está todo mundo agora nesse momento mais difícil de doença para todo mundo, com a morte batendo ali na porta, ninguém sabia, parecia uma loteria, né? Vou pegar, posso só escorrer o nariz ou posso morrer? Era bem assim que a gente passou. Como que nós vamos fazer? Criamos um canal no YouTube e conseguimos manter com reuniões mediúnicas online, todo mundo unido, às terças e às quintas-feiras, durante todo o período da pandemia. Tá. Mas além da palavra, precisamos mais, tem gente passando fome. Eu lembro da Ju ligando para mim, Ana, tem um chefe, ele quer fazer uma doação, ele quer ajudar. Falei, é isso, propósito da vida. Qual que é o sentido agora? Vamos arrecadar cestas básicas e alimentar quem precisa. E começamos naquela corrida das cestas básicas e tentar alimentar as pessoas, não foi? E assim, uma coisa que a gente nunca tinha feito antes. E aí, esse carrinho da bondade vai aumentando. Chegaram doações mensais e uma pessoa que se comprometeu, ela olhou lá, estava assistindo uma das lives e falou, quanto custa essas 60 cestas? 60 cestas que a gente dava por mês. É tanto, eu banco. Pelos próximos 6 meses. Nossa, gente, nossa. Então, a coisa vai acontecendo. Vai de você, entendeu? Trabalhar em favor de você e dos outros. E assim, não tem alegria maior, e isso já fala no Evangelho,
do que aquela alegria de quando você encontra o trabalho que você fez realizado, quando você trabalha para o bem, quando você vê as pessoas em comunhão, se ajudando. Gente, é um prazer tão incrível, tão grande. Então, conseguimos passar pela pandemia também. Foi, né? E reabrimos as portas de novo e mantivemos aberto aqui durante bastante tempo, tratando os casos que eram mais urgentes naquela época da pandemia. Lembro que tinha muitos suicídios, muitas questões muito difíceis. Então, mesmo paramentados, tiveram alguns dos trabalhadores que se dispuseram a vir e trabalharam a pandemia inteira, tudo de longe, aquela coisa toda diferente, mas foi feito e as portas ficaram abertas. Então, gente, a gente tem capacidade, inteligência, força de vontade, basta querer. E a casa é um oásis e um ponto de apoio e sustentação. Imagina o quanto de luz não levou para tanta gente nesses momentos difíceis, né? Aí, até que passou a pandemia, as portas se reabriram e o mundo estava diferente. No começo a gente tinha um pouco de medo de tudo, mas depois tudo foi passando e hoje a gente vive uma nova rotina, uma nova realidade, né? E eu lá com o meu sonho de fazer a medicina. Mas o mais próximo que eu cheguei na medicina ali era, bom, vou fazer psicologia, que também já é da área, bacana. E naquele momento da pandemia sempre fez muito sentido, né? Porque o acolhimento, entender a parte psíquica, o aparelho psíquico das pessoas e promover um cuidado é muito importante. E foi extremamente valioso, porque as pessoas começaram a dar valor a isso, começaram a se importar com isso, porque antes, vou no psicólogo, coitado, é louco, né? A gente tinha até vergonha de falar que vai no psicólogo, hoje não, todo mundo gosta, no terapeuta, é lógico, porque é muito gostoso você poder se expressar, falar, botar os seus sentimentos para fora, porque quando a gente guarda tudo, gente, a gente adoece, a gente fica doente. E a vida está tão corrida que está difícil você encontrar alguém que queira te ouvir, sabe, assim, de boa, que não é um terapeuta, que dê ali a devida atenção e mais que tudo, que consiga te orientar e te ajudar de uma forma equilibrada, sem as paixões. Ultimamente a gente tem andado muito cheio de paixões, né? É tudo para um lado, para o outro, é tudo 880. A paciência das pessoas parece que o limite está muito baixo, está todo mundo por um fio para explodir. Isso é péssimo, né? É muito ruim, porque desequilibra a gente e gera agressões, né? Então, o que acontece é que a casa se reconfigurou novamente. Quando a gente reabriu, mais tratamentos voltados aí agora à parte orgânica, aqui dentro da casa, e a parte espiritual, juntando cada vez mais a parte da técnica da terra, a ciência e a espiritualidade. Porque esses caminhos, eles não são assim que não se comunicam, muito pelo contrário, eles se comunicam e muito. Muitas coisas os médicos não têm como explicar, mas nem tudo é espiritual. Né? E nem tudo é médico, nem tudo é técnico e nem tudo é espiritual. Esse é o nosso grande erro. A gente achar que tudo é uma coisa só ou outra. Não, elas se entrelaçam. Às vezes elas acontecem, às vezes não. E a gente tem que ter discernimento para nunca a gente ser 8 ou 80. As coisas não são só duais. Existe uma gama de cores, existe um espectro no meio de tudo isso que a gente efetivamente desconhece. E aí a gente volta para o nosso sentido da vida. Eu estou aqui falando do meu, mas eu sei que cada um de vocês tem o seu também. E aí me deu muita vontade de, poxa, eu vou fazer medicina então. Vamos transformar essa casa, vamos unir cada vez mais essas duas áreas para oferecer um tratamento mais completo, mais amplo, com um olhar técnico, espiritual, mas mais que tudo, caridoso, com um olhar humano, de ser humano, né? E aí, vamos para onde? A gente sempre foi da homeopatia, né? Aí o nosso querido presidente, o Dr. Roberto, que está atendendo agora lá em cima, nesse momento, por isso que ele não está aqui com a gente, foi fazer o curso também de homeopatia. Ele é neurocirurgião e se dispôs a fazer
a especialização em homeopatia exclusivamente para atender as pessoas dessa casa, né? Porque ele não precisaria disso e tal, e se dispôs com tudo que ele faz para fazer esse curso e a gente abrir mais essa vertente aqui na casa. E eu, por minha vez, me dispus a ir fazer medicina, né? A essas alturas da vida, né? Entrar para a faculdade. Mas por quê? Porque no fundo, gente, é para ajudar os outros, é para isso, para compor na casa. Mas é o que me faz acordar cada dia e ter um propósito. É difícil? É difícil. E quem diz que as coisas vêm fáceis? Quando vem fácil, a gente não dá nem valor. Mas quando a gente luta por alguma coisa, luta por um ideal, acredita naquilo que a gente quer, a coisa acontece. E a ajuda vai chegando de todo lado. Vocês sabem disso. Todo mundo já passou por esse tipo de situação. E nos 86 anos da casa, eu acho que hoje a gente entra numa nova era. Numa era do terceiro milênio, aonde cada um dos seres aqui não é olhado como um modelo biomédico, saúde e doença. Não é olhado como um olhar simplesmente espiritual. Tá com obsessor, não tá com obsessor. Sessão de obsessão, não. Não, calma. É muito além disso, é muito mais do que isso. E cabe a nós, com discernimento, unir tudo isso e promover um equilíbrio, uma melhora e uma evolução humana sob todos os aspectos. E eu entendo que é isso que a casa daqui em diante vai fazer. Aquilo que é, da verdadeira evolução, porque cada coisa tem o seu momento na vida. Tinha momentos lá atrás, na história da humanidade, que a gente precisava de leis duras, porque se deixasse a gente sozinho, a gente fazia besteira. Leis mosaicas, né? Ali, Moisés, as leis não sei o que lá, que tinha que conter uma população. Depois veio as leis de Jesus, lei de Calião, olho por olho, dente por dente. Mas a sociedade vai evoluindo. Veio Jesus e falou, gente, não é nada disso. Você tem que amar, você tem que devolver em amor. Mas é chocante para nós, porque até hoje, se a gente falar, ama lá aquele que fez não sei o que lá, a gente se recusa. E nem precisa falar de amar bandido, assim, não. Às vezes dentro da família mesmo, não aguento, fulano. Quantas vezes a gente se amarga dentro da própria família com um familiar nosso? Como é difícil amar. Às vezes a gente se perde. Religiões ficam ali debatendo se isso aconteceu assim, se isso aconteceu assado, quem fez, se a Virgem Maria era virgem, não era. Então, gente, mas o que Jesus ensinou pra gente? Não era amar o nosso próximo? E a nós mesmos? E a Deus sobre todas as coisas? É bem básico, né? Mas acontece que é difícil fazer, né? É difícil fazer o básico. A gente ama quem ama a gente ama, e quando tá tudo bem, né? Porque se já começa a dar muita briga, a gente já se afasta. A gente é difícil. E a gente tem que ter propósito na vida. Como eu falei, ninguém está aqui por acaso. Ninguém está aqui a passeio. Busquem a essência de vocês. Busquem, conversem com o espelho. Por que eu estou aqui nessa terra? É por quê? Por que Deus ainda não me chamou? Algum motivo tem. Somos como soldados no campo de batalha, sabe? Escolham combater o bom combate. O bom combate, aquele que vale a pena. Não saiam combatendo tudo, não. Você só vai se desgastar. Lembra que eu falei que a gente tem uma energia para X? Se você se consome no mau combate, nas drogas, no sexo em excesso, na violência, essa energia vai toda dissipando. Quem é médium, a gente vê. A gente vê até os escapes de energia na aura da pessoa. Só botar ali dentro da sala. A gente vê por onde está saindo. Está escapando, você está perdendo ali a sua energia. E tudo no mundo é energia. Se você perder muito, você mingua e vai antes da hora até, entendeu? Não tem forças para você combater o bom combate, que é a saúde do seu próprio corpo. Você tira tudo da sua homeostase, do seu equilíbrio. Então, já estou quase encerrando, eu queria dizer para vocês que eu fico muito feliz de Deus permitir que tudo isso tenha acontecido. De permitir que eu tivesse vivenciado tudo isso, de permitir que no dia de hoje eu esteja aqui fazendo essa palestra, de permitir, assim, a gente tem um sonho, né? O propósito, o sentido da vida.
E assim, o meu propósito sempre foi trazer saúde sobre todos os aspectos para as pessoas. Por isso que eu sempre quis ser médica. Como não dava para ser médica ainda, né? Lá para trás, eu tentava ajudar com a palavra, curando as pessoas, através da mediunidade, com os receituários mediúnicos. Mas eu sempre tive essa vontade. E promover a saúde. E no dia de hoje, nós tivemos no período da manhã, eu consegui trazer aqui 10 colegas da Faculdade de Medicina, que são da minha turma, e fazermos uma ampla ação de saúde, fazendo vários testes, exames, orientando, que não tem nada a ver com a espiritualidade, a parte da medicina mesmo. Então, assim, eu me sinto extremamente agraciada, acho que se fluiu e que deu certo, é porque estava no nosso combinado com a espiritualidade, e assim, eu convido vocês a olhar a vida com outros olhos, olhar a vida com a vontade, sabe, de que as coisas aconteçam e se dedicarem a isso. Coloquem mãos à obra, façam a caridade, usem bem o seu tempo, porque ele é pequeno, por mais que seja grande, é pequeno, e nós todos temos muito potencial, muitas coisas a serem feitas. E eu agradeço imensamente essa casa que me acolheu desde o dia que eu cheguei nela e não sabia se eu ia conseguir andar dali até aqui. E as coisas vão se desenhando diferente. Sempre existe um amanhã. O sol vai nascer. As coisas vão acontecer. A noite sempre dá lugar a um novo dia. E não a dor que nunca se acabe. Né? Tá bom? E agora eu queria fazer uma prece para vocês. E o padroeiro da nossa casa, o nosso orientador, é o doutor Adolfo Bezerra de Menezes. E então, vamos fazer a prece do doutor Bezerra. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornarem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quantos apelem ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor, sempre o amor, triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. E muito obrigada a todos. Eu sei que falar depois da Ana é muito difícil, né? Mas vamos lá. Nós temos 3 revelações. O Velho Testamento, como a Ana falou, o Novo Testamento trazido por Jesus na sua lei de amor, de justiça, de caridade. E a terceira revelação, que é a doutrina dos Espíritos. Dia 18 de abril de 1857, hoje, há 169 anos atrás, é o lançamento do Livro dos Espíritos, ou seja, da terceira revelação. E o CETRELV foi inaugurado dia 18 de abril de 1940, no mesmo dia do lançamento do Livro dos Espíritos.
Por isso tem esse nome, Centro Espírita Terceira Revelação Luz e Verdade. Nós temos que ser, o sentimento de hoje é de gratidão. Gratidão ao seu Luiz, que comprou esse terreno, o terreno aqui do lado, desmembrou, construiu lá no fundinho uma sala. Durante a Segunda Guerra Mundial, clima de opressão, clima de medo, e fazia as reuniões mediúnicas fechadas aqui. No começo, o espiritismo também era perseguido como os cristãos. Não era essa divulgação, essa liberdade que tem hoje. Eram considerados os macumbos. Aí veio o senhor Melo, que eu não tive a oportunidade de conhecer, e fez todo esse trabalho que a Ana já descreveu para vocês, e veio essa diretoria que está aí hoje. Então é gratidão por todos esses que já passaram por aqui, porque o serviço foi difícil, a construção tanto dessas paredes físicas como a construção da casa em âmbito espiritual é difícil, porque tem que haver aí uma sintonia, tem que ter energias. Então a gente tem que ser gratos a eles que começaram lá atrás, o seu Luiz, o senhor Melo, gratos a essa diretoria que está aí hoje. Como disse a Ana, são muitas decisões que eles têm que tomar para essa casa continuar trabalhando. E temos que ser gratos aos trabalhadores do futuro, que são todos vocês. Porque Deus criou, e como a Ana falou, nós somos centelhas divinas de Deus. Ou seja, somos co-criadores, auxiliares de Deus. Jesus disse, vós sois deuses e podem fazer tudo o que eu faço e muito mais. Ou seja, todos nós temos missões. Todos nós somos, de alguma forma, exemplificadores para alguém. Aquele que vem aqui toda semana sem faltar, com disciplina, é exemplo para alguém que chegou hoje na casa. Então, todos nós somos missionários de alguma forma. Todos nós temos talento. Deus nos criou confiantes que nós somos uma potência a desenvolver. Então, aqui tem muitos futuros trabalhadores. Então, sejamos gratos a quem começou, a quem continuou o trabalho e àqueles que virão. E eu quero agradecer de coração a Ana, o Roberto, o Marco Antônio, quem está aí, todos os trabalhadores que fazem dessa casa um ponto de luz. Mais do que um ponto de luz, é um ponto de acolhimento. Porque quem entra aqui, as pessoas que vêm conversar com a gente falam, ali eu sou muito bem acolhida. Então, parabéns ao CETRELV, parabéns, vida longa para o CETRELV, parabéns à diretoria que coordena, e é isso. Obrigada.